Então eu vou seguir assim, porque eu tive um probleminha aqui com o meu áudio e eu não sei realmente o que aconteceu aqui, foi na hora que eu comecei, tá? Então aí eu estava falando sobre isso, né? Eu brinco, até faço analogia sobre a minha mãe, quando eu falo que ela também, um telefone fixo lá na casa, na minha casa, a atendia, sempre a atendeu, né? E hoje ela quer... Depois ela tinha um telefone celular que atendia também. Hoje ela quer um smartphone. Se você devolver um telefone para ela só para ligar para as pessoas, ela não fica tão feliz, tão bem atendida assim, né? Teve uma vez que o roteador dela lá parou no interior, ela, mas filho, eu tô sem internet aqui, você não sabe como é que tá ruim, né? Então, porque ela já acostumou com novos tempos, novas entregas, novas expectativas, novos anseios, né? Novas realidades. Então a gente na ortodontia tem que a gente tem que estar se renovando também nessa ideia de que não é porque eu sempre fiz o meu melhor resultado e eu vou continuar entregando o meu melhor resultado fazendo da mesma maneira. Às vezes, muitas das vezes a gente tem que se ajustar, se atualizar na maneira de fazer para que a gente continue encantando os nossos pacientes. Então acho que esse é o ponto central. Gente, como aqui é um espaço, eu estou vendo a Ana aqui, estou vendo a Maria, o Edson, como aqui é um espaço para a gente integrar e tirar as dúvidas de vocês. Alguns de vocês que estão aqui hoje, aí na véspera de carnaval, tem alguma dúvida? A Daniela entrou agora também. Tem alguma dúvida que eu possa estar ajudando, direcionado, né, porque vocês estão aí na cabeça? Ontem a gente foi bem legal, eu achei que a gente conversou muito sobre a questão do primeiro approach, né, que eu falo, a primeira abordagem do paciente, né? Vocês têm alguma dúvida específica, não só disso, ou de uma outra coisa? Alguém quer entrar comigo aqui, igual que a Dani fez, a Juliene? Eu quero mostrar um caso para você. Foram lá, viraram o computador e a gente discutiu um caso por aqui, já com 3 ou 4 pessoas, foi bem legal. Ou você quer colocar sua dúvida escrita, ou você quer entrar comigo e colocar sua dúvida, algum ponto principal que você veja que hoje é uma coisa que está te encucando aí, não está te deixando avançar da maneira que você pensa com os alinhadores, ou você quer tirar alguns preconceitos. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui, vou correr. Tem o meu amigo Edson aqui, Patrícia. Legal, legal demais. Vamos ver se alguém vai colocar aqui alguma dúvida. Não, né? Então, ninguém quis colocar uma dúvida aqui específica, então eu vou seguir nesse ponto das pessoas que se sentem confortáveis, né, de me enviar as dúvidas pelo direct, tá? Então muitas pessoas vão lá no meu direct e colocam a dúvida. Uma primeira dúvida de ontem foi como que faço para entrar no seu grupo do Telegram. Tem uma amiga que está lá, que é super legal, como é que eu faço, Marcelo? Então tá no link lá na minha bio. Hoje a Letícia, que é a nossa amiga do marketing, que nos ajuda muito, ela vai botar um link direto, que você clicava no link ali, aparecia Ortodontista da Manhã, Smile Cursos, então aí você apertava em Ortodontista da Manhã. Mas agora ela vai já colocar direto, então quando você clicar já vai ser convidado para o grupo do Telegram, aí você vai lá e fala que quer entrar no grupo, e aí você vai ter também as coisas anteriores, né, do grupo ali. Os meus áudios são bem legais ali, das sacadas que eu tenho durante as lives, tá? E aí a Ana está colocando aqui que ela está bem no início, ótimo, mas se você tiver alguma dúvida, né, nenhuma dúvida aqui, todas as dúvidas são importantes, né, para a sua virada, para você estar absorvendo as coisas, tá? Então a gente conversou muito, e uma dúvida que foi me colocada ontem foi uma dentista que ela me mandou assim: eu entendo tudo isso de abordar de valor percebido, mas ela mais focada assim, poxa, mas eu ainda tenho muita dificuldade de dar o valor, né? Mas ela falou no sentido, não era dar o valor no sentido como é que eu vou falar o valor, não. Ela tinha dúvida de como precificar, né? Como dar o preço adequado ao tratamento dela. Poxa, quanto que eu vou cobrar realmente? Vai ser 10 mil, 5 mil, 6 mil, né? E essa é uma dúvida bem frequente que as pessoas me perguntam, né? E essa pessoa também me colocou ontem, e eu acho interessante a gente abordar um pouco desse aspecto aqui hoje, né, de como que você pode fazer para você não errar no preço, né? Porque é muito ruim você entregar um serviço onde você vai cobrar um valor aí que ficou muito caro, aí o paciente não fecha, ou você vai cobrar um valor que depois você vai falar, caramba, tomei prejuízo, ou não valeu a pena todo o esforço que eu fiz, tá? Então assim, como sumo de ontem, ou resumo de ontem, eu acho que o ponto para a gente já cair nessa parte de como é que eu faço para dar o valor do meu tratamento,
eu queria chamar a atenção que o approach, o principal, eu acho que é a gente aumentar muito o valor percebido pelo cliente na primeira abordagem. E hoje os nossos clientes vêm com muito preconceito daquela ortodontia assim, assim, assado. Então eu acho que a melhor maneira de você aumentar o valor percebido é você criar uma expectativa além do esperado, né, para o paciente. Então o paciente ele imaginou uma realidade, eu vou chegar lá, a realidade vai ser essa, e você supriu essa realidade, você foi além das expectativas dele, né? Eu acho que a gente surpreende alguém quando a gente vai além das expectativas. Então pense em como ir além das expectativas. E para você ir além das expectativas, você precisa conhecer aquela pessoa. Então a maioria dos pacientes, como é que é a maioria dos pacientes? Eles vêm com aquela visão da ortodontia ainda arcaica, ou não, hoje eles já vêm com a visão da ortodontia que existe um aparelho que é feito assim, né? Então busque entender as expectativas do seu cliente para tentar superá-las, e aí você aumenta o valor percebido do seu cliente. Eu sempre tento fazer isso com conhecimento e mostrando tecnologia. Então eu não mostro tecnologia pura, né? Para ele não achar que é o aparelho que vai resolver. Não, eu mostro tecnologia, que hoje eu tenho a tecnologia ao meu favor, favorecendo as minhas ações, tornando as minhas ações melhores, mais eficientes. Então eu tenho a tecnologia e eu tenho o conhecimento para usar essa tecnologia da melhor maneira. E quem vai resolver o problema para você vai ser o meu mental, o meu conhecimento. E aí eu vou utilizar a minha, hoje, tecnologia para te surpreender, para fazer o melhor. Então eu acho que você deve aumentar o valor percebido usando tecnologia e conhecimento. Voltando a dizer aqui, Marcelo, pessoal, eu não sou o dono da razão, tá? Então, Marcelo falou isso, tem que ser assim, tá? Mas é uma maneira que deu certo para mim e para muitos amigos, né? E amigos que eu considero, e ex-alunos, alunos que fizeram cursos presenciais, nossa, online e tal, eles vêm me dando feedback, pô, Marcelo, tá dando certo. Então, acho que é uma boa primeira abordagem, tá? Um segundo ponto, que é bem interessante, né, que eu queria falar agora, é quanto que eu vou cobrar, tá? Então, eu acho que a melhor maneira para quem tem essa dificuldade, eu acredito que você não tem essa dificuldade com o aparelho fixo, porque já é uma coisa que você convencionou no seu consultório, você já criou o seu método ali e você cobra tal. Então parte como referência do que você já faz. Então se você já faz o aparelho fixo e cobra X, então vamos para o alinhador tendo referência do aparelho fixo, tá? Então como é que eu sugiro que você faça, e eu fiz isso também no início, né? Então se você, sei lá, no aparelho fixo você cobra, tá, eu vou chutar aqui, tá, gente, valores hipotéticos. Então se você cobra no aparelho fixo R$200 por mês, né? E você não cobra aparelho, sei lá, você cobra só o valor de R$200 por mês, tá? Ou você cobra 20 parcelas de 200, que você gosta de preço cheio, mas a sua ideia é que o seu paciente pague R$200 por mês, por exemplo, no aparelho fixo. Se você vai trabalhar com alinhador, o que tem de diferente no alinhador? Vamos falar em termos de preço. Você tem um custo maior do alinhador, tá? Então, o primeiro ponto é você entender qual é o custo que você vai ter do alinhador, tá? E aí, como que eu fiz, como eu também já fazia com o aparelho fixo, eu realmente testei vários sistemas, realmente testei várias maneiras, testei vários alinhadores, testei alinhadores de diversas empresas, testei fazer meu próprio alinhador, testei de diversas maneiras, como eu fiz com o aparelho fixo, né? Eu lembro quando eu tinha clínica em Campo Grande, trabalhava direto com ortodontia fixa, eu testava vários brackets, mas não era uma loucura. Eu tinha ali o bracket que eu sempre utilizava e eu pegava um pedaço, né, pequeno dessa amostra, 5, 10 pacientes, 15, e aí quando eu vi que surgia um aparelho que as pessoas estavam falando bem, assim, assado, eu aprovava nesses pacientes ali, via as diferenças, né? Então, assim, é importante você testar ou você estar com algum mentor, alguém que vai te dar o conhecimento sobre diversos sistemas, tá? Porque se para você é um problema essa questão do custo do alinhador, você pode pensar em sistemas onde você pode ter mais flexibilidade quanto à questão do valor, que foi outro. Aí eu já estou pegando um gancho para uma outra dúvida que me colocaram ontem, tá? É claro que para você sair do aparelho fixo e começar a cobrar o alinhador, a grande questão é que você tem um aparelho agora que ele é mais caro. E, portanto, você vai ter que botar esse custo do aparelho mais caro, tá? Então, uma maneira para você migrar, que eu comecei a fazer bem no início, tá? Dessa maneira, é já considerar o valor do aparelho. Então, tipo, eu vou gastar, nesse caso que é leve, R$2.000 de alinhador, tá? Como eu gosto sempre de colocar também essa questão de imposto e tal, então vamos lá, 2.200 eu vou gastar para pagar meu aparelho, imposto e tal, tá?
Então esse é meu custo. Então eu vou chegar para o paciente e vou falar, ó, esse aparelho, né, tecnologia tal, ele vai ter um custo, você que está com o aparelho fixo, tá? Você pode fazer dessa maneira. Tá, eu tenho um custo inicial de R$3.000, que envolve toda essa tecnologia, construção do aparelho, todo o meu mental que é desenvolvido, e durante os passos, né, já que você está acostumado a usar o aparelho fixo, eu estou fazendo aqui um ponto de passagem para você chegar no alinhador. Tá, R$3.000, e aí depois você vai ter os custos, você cobra mensalidade, sei lá, do seu aparelho fixo, e aí você vai ter o custo aqui de R$300 por mês de mensalidade, né? Então o que você está fazendo? Você está usando a maneira que você cobra o aparelho fixo para agora você começar a pensar num ponto de passagem para o alinhador. E você sabe que a grande trava é o seu valor inicial. Que no Brat lá você gastava, 30, 50, 100 reais no Brat, ou não, eu só uso o Brat bom pra caramba. Aí eu comprei um Brat aqui estético de R$1.500, R$2.000, mas aí também eu cobrei do paciente. Então use a mesma maneira que você fazia com o aparelho fixo, agora você usa com o alinhador. Pedindo do seu paciente uma entrada, né? E demonstrando para ele que é importante essa entrada, porque tem todo um conhecimento que você vai usar junto com a tecnologia que vai gerar o resultado. E esse conhecimento de tecnologia, ela gera um custo inicial de R$3.000, já que você vai pagar R$2.200 no aparelho, né? Estou dando um exemplo. E aí quando eu comecei, eu sempre fazia flexionava esse valor inicial, né? Então você pode me pagar em R$2.500, né? Ó, R$3.000, doutor, então eu posso pagar à vista? Será que não tem uma maneira? Não, eu posso fazer em R$2.500. Beleza, né? Fechamos, então ok. E aí depois ela vai me pagar o valor da mensalidade de tanto, mais ou menos. Eu acho que aí que está o grande lance. Eu acho que o valor da sua mensalidade, para casos leves e moderados, que eu acho que o que eu desejo para você na curva de aprendizado com o alinhador, você não começar no alinhador num caso complexo, um caso, né, muitas pessoas erram nisso. Me mandam um caso que eu olho e falo, cara, para o nível de ortodontia desse meu aluno, se ele for tratar esse caso com aparelho fixo, já vai ser difícil para ele. Imagina com o alinhador que ele está começando a usar agora. Entende? Então, eu acho que na curva de aprendizado comece com casos leves e moderados. Então, para precificar em casos leves e moderados, eu vejo que você não deve... Bom dia, Ana. Eu vejo que para casos leves e moderados, eu acho que você não deve... começar cobrando o valor da mensalidade muito acima do valor que você cobra do fixo. Se você cobra do fixo 200, sei lá, 300 do alinhador, 250, agora por que você tem que cobrar no alinhador 500? Se você está nessa curva de aprendizado querendo pegar casos que são específicos, leve, moderado, que, gente, dá muito menos tempo de cadeira. Gente, a consulta é muito menor, tem muito menor número de consultas e o tempo de tratamento é muito mais reduzido. E esse paciente fica encantado e traz outros pacientes. Olha a quantidade de benefícios, muito menos chance de emergência. Então você tem que pegar todos esses benefícios, não sendo um obstáculo, cobrando muito mais caro a sua mensalidade do que o valor mais ou menos que você cobra do aparelho fixo. Isso eu vi hoje de uma pessoa que hoje ela faz muito alinhador, dá curso de alinhador. Ela falou que quando ela começou, ela teve como referência o aparelho fixo dela. Então ela cobrava, sei lá, R$300 por mês a manutenção. E cobrava 1.000 de entrada no aparelho fixo. Então o 1.000 de entrada do aparelho fixo ela mudou para 5.000, porque era alinhador a entrada. Tá? E aí ela flexibilizou um pouquinho ali, em 2, 3 vezes, tá? Mas era 5.000. E depois a mensalidade era 300, igual do aparelho fixo. Aí eu lembro que na época eu falei assim, isso tem uns 10 anos atrás, eu falei, cara, que loucura que você está fazendo. O alinhador tem que ser mais caro. Eu falei, não, cara, me dá muito menos trabalho, me dá muito menos dor de cabeça. E essa entrada que eu já peguei, eu já paguei o aparelho e já valeu o meu mental. Tudo que eu desenvolvi, o tempo que eu levei para desenvolver já está dentro dessa entrada. Então, cara, eu não quero na mensalidade cobrar caro pra caramba. Por quê? Porque durante os meses me dá muito menos trabalho. Então, portanto, eu não preciso ganhar tanto assim. Tá? Então, eu acho que uma maneira boa de você precificar é isso, tá? E aí, usem de novo o aparelho fixo para você ter uma ideia de quanto tempo você levaria naquele caso. Então, se é um caso levinho que no aparelho fixo você leva 7 meses, 8 meses, tá? Quer mais alinhar, nivelar, você vai colar o bracket ali passivinho, tá? Com o alinhador você vai levar 4, com segurança, tá? Se você leva 6 a 8 com o aparelho fixo, com o alinhador você vai levar 4, casos leves, tá? Você vai levar 4 meses. Então, pô, será que vale a pena eu cobrar por mês? Eu vou ganhar 4 vezes de 200, pô. Vale a pena cobrar preço cheio, ó, paciente, aqui o seu alinhador, né, já que na suposição que o Marcelo está falando, você cobrou de entrada no paciente, né, que deu 2.200, você cobrou 3.000 para o paciente a entrada, quanto mais que você deve cobrar? Eu acho que você deveria cobrar aí de 2.500 a 3.000,
né? Então 3 mil mais 2.500, 5.500, ó, vai sair a 5.500 o seu tratamento, sendo que você tem que me dar 3 mil de entrada, né? E aí 2.500 eu vou parcelar para você em 10 de 250, que o paciente vai tratar em 4, depois você vai fazer a contenção, tá? Ou você já vai colocar uma quantidade de parcelas menor, porque a sua mensalidade é de 300, então você pode dividir por 300 esses 2.500, vai dar uma quantidade de mensalidade menor, mas use sempre a sua referência do aparelho fixo, né? E evitem, como eu falei ontem, de usar o preço cheio. Ó, o tratamento com alinhador vai custar 5.500, assusta. Hoje está danado, né? Por quê? A maioria da sociedade, do brasileiro, ele fica quando fala, pô, 6 mil com o aparelho, né? Agora, quando você fala com ele, ó, você vai me dar uma entrada de 3.500 que envolve toda essa tecnologia. Não, doutor, eu entendi, cara, tem um valor, caramba, como que isso é legal, nem sabia que a ortodontia estava assim, ok? E aí eu posso parcelar para você em 8 de 250, em 8 de 300, em 6 de 300, tá? Tô dando aqui suposições. Isso é mais palatável para ele. Ah, legal, doutor, e deve durar o quê? Uns 4 a 6 meses. Então você está usando... Eu acho que a melhor maneira de a gente abordar o novo, uma ferramenta nova no que você sempre fez, né? A melhor maneira de você introduzir isso, né? A gente está falando aqui de preço, como precificar, é você utilizar como referência o que você já faz no aparelho fixo. E aí você transportar, porque no aparelho fixo você não cobra 1.000 de entrada, 2.000 de entrada. Por que você cobra? Como que você justifica esse paciente? Usa a mesma maneira para justificar no alinhador, cobrando evidentemente mais caro no alinhador, porque você vai gastar mais com o produto, né? Com o alinhador em si. Então, ok, cobra mais. E aí, na hora que você vai tocar o caso, como é que você cobra? Você cobra preço cheio e parcela? Então, você cobra preço cheio e parcela. Você cobra mensalidade por mês? Então, pense que com o alinhador você pode cobrar por mês, mas tome cuidado, principalmente em casos leves e moderados, que os casos serão muito rápidos, né? Então, quando você cobra por mês, e doutor, então já acabou, né? Então, use sempre isso como referência. Já acabou? Pô, e aí eu ainda tenho que continuar pagando, né? Então você pode cobrar preço cheio. Mas o que eu te desejo é que você cobre mais ou menos parecido a maneira de cobrar com o que você faz no aparelho fixo. Então, por exemplo, meu consultório é aqui em Caraí, né? A Ana está aqui, o Léo é aqui de ontem, a gente deu aula na especialização, né, Léo? E a gente sabe que Niterói e tal, eu acho assim, cara, é um lugar legal, tem uma galera com poder aquisitivo legal, mas eu não fico... pilhadão nessa questão, eu fico antenado no que eu quero ganhar em cada consulta. Então eu acho que um valor muito justo hoje para mim, numa consulta de meia hora, é o valor X, então eu quero ganhar esse valor X, e aí eu vejo, quando o caso de alinhador leve, eu sei que eu vou levar ali 4, 5 meses, então vai me dar 7, 8 consultas, né? Então reporta isso. Ah, mas Marcelo, eu não tenho experiência com alinhador, mas use a sua experiência com o aparelho fixo. Quantas consultas você levaria com o aparelho fixo para corrigir um caso leve? Ah, Marcelo, aqui eu levaria 10 meses, vou colar tal, vou levar 12 consultas. Beleza, pode botar na sua conta leve, no alinhador, no mínimo 50% a menos de consulta. Pode colocar, tá? E aí você tem o quê? 6 consultas. Então, quanto você quer ganhar por consulta? Tanto. Então, eu não fico ligadão só no valor que as pessoas cobram em Icaraí. Então, tem tratamentos meus com alinhador que eu cobro 6 mil. Tem casos que eu cobro 12 mil. 15, caramba, né? Tem casos que eu cobro 10, tá? Então, qual é a minha referência? Quando eu comecei, eu saí da maneira que eu cobrava com o aparelho fixo e criei, a partir dali, a minha maneira para agora cobrar com o alinhador. E eu tenho 2 pontos centrais. É quanto que eu vou gastar com o alinhador. O alinhador vai me custar tanto, mais o meu imposto. E quanto que eu quero ganhar por consulta, porque eu sei o custo da minha consulta. Entendeu? Por exemplo, aqui em Caraí eu faço meu consultório uma vez na semana apenas, né? Então eu sei a quantidade de horas que eu tenho, a quantidade de consultas que eu faço por dia. Então eu sei a quantidade de consultas por mês e eu sei qual é o meu custo. Então eu pego o meu custo e divido pela quantidade de consultas que eu tenho. Sei lá, né, como eu atendo uma vez por semana, vai me dar 50 consultas por mês, né? Estou aqui tudo valores hipotéticos, tá, gente? Então 50 consultas por mês. E o meu custo é de R$500, cada consulta para mim sai R$10. Por que o meu custo é R$500? Porque eu tenho que pagar a menina, tenho que pagar fulano, tenho que pagar... Então, fracionando aquele valor todo no mês, dividindo por quantidade de consultas que eu faço, deu lá R$10 por consulta. Tá? Então, fique sabendo sempre o valor da sua consulta, que você tem de custo. Então, se o custo da sua consulta é R$10, como o Marcelo está falando hipoteticamente, né? E quanto você quer ter de lucro, então? Poxa, eu quero ter R$300 de lucro. Então, cobre
310 cada consulta. Se com o alinhador você vai gastar 6, 7 consultas, faz a multiplicação. Tá? Então é assim que eu faço no meu consultório. Mas para você que está começando com o alinhador e aí não sabe se você vai levar 5 consultas, 4 utilizando o alinhador, use a sua referência de cobrança do aparelho fixo. Então se no aparelho fixo, naquele caso, você cobrar R$300 por mês, cobre R$300 por mês. Eu te desejo isso. Em casos leves e moderados com alinhador, cobre R$300 por mês agora com alinhador. Por quê? Porque ele vai te dar muito menos trabalho, escuta o que eu estou te falando. E de entrada, cobre muito mais porque você tem um custo do aparelho, você tem um imposto que pode ser maior, então você cobre mais na entrada. Não é quando você compra um bracket estético bonitão, você fala para o paciente, ó, esse bracket Zafira, porque minha amiga veio aqui, você cobrava só R$300 por mês. E agora você está me cobrando que tem uma entrada. Não, mas você quer um aparelho estético. Esse aparelho estético ele tem um custo maior na hora de eu instalar, né? Além disso, tem todo o meu mental que eu vou desenvolver, já que esse aparelho estético eu não vou conseguir ter ele na individualização XYZ, então eu vou precisar manejar mais coisas, o meu mental, tudo, né? Aqui, gente, eu estou falando de uma maneira, né? A gente pode melhorar muito isso que o Marcelo está falando. Mas a gente tem justificativas para chegar no início de um aparelho fixo e falar para o cara que ele tem que dar R$2.000 de entrada, porque você vai ter um custo maior de todo o seu mental, de todo o seu planejamento, de todo o custo de produção desse aparelho, né, para você ter esse aparelho no seu consultório. Então use isso também para o alinhador. Agora, na mensalidade, eu acho que ela não deve ser absurdamente mais cara do que aparelho fixo. Por quê? Em casos leves e moderados é muito melhor o alinhador, gente. Muito melhor o alinhador. Não tenho compromisso nenhum do alinhador. Eu tenho compromisso, eu brinco, a gente falou aqui, o Alexandre e o Rodrigo, que participaram da live, o meu compromisso é com o meu paciente, com o meu resultado. E eu estou te afirmando que em casos leves e moderados, né, moderado menos ali que eu chamo, mais tranquilo, é muito melhor com o alinhador para o paciente e para você. As coisas vão estar muito mais controladas. Porque o caso leve é aquele caso que tem problemas em segmentos localizados. E em outros segmentos você tem uma essência ótima. E o que é o melhor tratamento ortodôntico? Qual é o melhor tratamento ortodôntico? Aquele que vai mais rápido e chega a um resultado ótimo. Esse tratamento é o mais eficiente. E quando eu consigo isso? Quando eu migrar, porque eu acho que trabalhar com alinhador é cobrar R$12.000, tá? E aí o seu paciente tem que pagar caro, aí ele também não consegue vender porque ele fica nervoso, porque ele está cobrando muito caro e é uma ferramenta que ele está começando a usar, então ele não sabe se ele vai conseguir realmente dar conta certinho do caso, e ele cobrou caro, portanto a expectativa do cliente dele aumentou, porque pô, se eu paguei 10 mil tem que ficar ótimo, e aí ele entra nesse ciclo de ficar, né? E aí ele não consegue realmente introduzir o alinhador no seu consultório por questão de precificação. Então, pra gente... desculpa aí, gente, estou pegando aqui meu computador para ver a hora, aqui no meu celular hoje está difícil, pra gente ter uma ideia, então, resumida, né, da minha experiência, o que eu vejo com os meus alunos, para que você utilize essa ideia aqui desse projeto nosso, né, Alinhando Suas Ações. Então, um resumo, né, saia do aparelho fixo, né? A maneira que você cobra no aparelho fixo, utilize essa referência, a maneira que você cobra no aparelho fixo, para você começar a cobrar os seus casos de alinhador. Com as particularidades do alinhador. É um aparelho mais caro, então eu vou ter que cobrar uma entrada mais cara. Ih, caramba, já tratei um caso leve com alinhador, levei 4 meses, cobrei só a mensalidade. Aí o cara me pagou só 4 de 300. Putz, podia ter ganhado mais. Beleza, então no próximo você já pensa, ó, são 10 parcelas de 250, dá 2.500, tá? Mas o teu tratamento 4, 6 meses. Ué, doutor, então você vai me parcelar em mais vezes do que eu vou tratar? Porque você está pagando o valor do resultado final. Você está me pagando o preço cheio. Então você vai adaptando, mas tendo sempre como referência o que você faz com o aparelho fixo. E aí você vai criando o seu cenário e as suas particularidades. Então a maneira melhor que eu vejo é você ter como referência o aparelho fixo. E aí você vai me perguntar, mas Marcelo, como que você faz? Marcelo usa 2 parâmetros, o custo do alinhador e a quantidade de esforço de consulta que eu vou levar para entregar aquele resultado. Então eu sempre penso na quantidade de consultas. Então se eu vou levar 10, 12 consultas para entregar aquele resultado, eu quero ganhar na consulta 250, porque o meu custo é R$10, eu quero que sobre 240 para mim, eu multiplico lá 10 vezes 250, 2.500 que eu vou cobrar para o meu paciente. Então eu uso sempre essa questão de consulta. Ah, Marcelo, já me falaram isso. Ah, muito difícil o valor da consulta, porque eu não sei com o alinhador quantas consultas. Volto a dizer, use como referência o aparelho fixo. Com o aparelho fixo você levaria 20 consultas naquele caso?
Casos leve a moderados, a quantidade de consultas cai no mínimo 50% com o alinhador. Então, se você gastaria 20 com um aparelho fixo, compute lá 10. Poxa, mas é o primeiro caso de alinhador. Então, bote 12. 12. Você quer ganhar 250, 12 vezes 250. E cobra o seu paciente. Entendeu? Então, utilize a maneira que você já faz. E utilize, isso é uma recomendação, tá? Como referência o custo do alinhador e a quantidade de consultas que você vai ter, né? E aí tenha em mãos, né, gente, que eu acho que é o mínimo pra gente, a gente tem capacidade para isso, tenha em mãos qual o valor da sua consulta, de custo, né? E aí é muito simples, né? Pega tudo que você gasta lá, meu consultório eu gasto 10 mil, faço 500 consultas por mês nele, divide 10 mil dividido por 500, né? E aí você vai ter o valor por consulta, tá? Que é o seu custo por consulta, desculpe. E aí você bota o custo mais o que você quer ganhar de lucro, é o valor da sua consulta, vezes a quantidade de consultas que vai ter, você tem um valor para você cobrar o seu paciente, tá? Então, impossível dessa maneira de você ter prejuízo. Você pode até diminuir o seu lucro. Por quê? Pô, achei que era 10 consultas e deu 15. Putz, deu 5 consultas a mais. Então, o seguro morreu de velho, né? Se você tá achando que é 10, 12, mas está inseguro, joga para cima. 10, 12 faz 17 consultas vezes tanto, né? E aí eu vou cobrar. Você diminui a chance de você diminuir o seu lucro. Então, se você faz conta dessa maneira, gente, você não vai ter prejuízo. Você pode até, pensei que eu ia ganhar 3 mil, ganhei 2.500, mas prejuízo você não vai ter. E aí você vai começar a trabalhar com alinhador, por quê? Porque você está conseguindo ser mais palatável para os seus clientes, porque você está conseguindo fazer preços. Não é barato, Marcelo não está querendo que você popularize o alinhador, não é isso, mas eu quero que você cobre um preço que tenha uma coerência e que seja justo com todo o esforço que você vai executar. E não, você vai cobrar 12 mil, porque aquele cara que está ganhando dinheiro para caramba com o alinhador cobra 12 mil. Entende? Então não é o ponto central esse, tá? Então vamos, eu acho que essa seria uma boa maneira. Gente, para quem chegou por agora, eu estou falando de precificação, de quanto você vai cobrar no alinhador, porque foram dúvidas que me colocaram a partir da live de ontem, onde eu falei sobre o valor percebido na primeira consulta e quanto que vamos cobrar, tá? Então eu acho que esses parâmetros são bem legais. Custo do alinhador, custo da consulta e a maneira que você cobra o aparelho fixo começa a fazer um ponto de passagem para o alinhador, tá? Eu acho que é uma questão mais palatável e aí você vai criando a sua maneira. Eu vou, gente, prometi e vou conseguir, já estou trabalhando, já fiz o primeiro contato com um contador que ele já até falou para alguns Invisalign Doctors e ele tem maneiras melhores de a gente conseguir essa questão de imposto, tudo, né? Por que eu estou falando isso? Porque o Edson colocou aqui como dar recibo do alinhador, né, para o seu cliente. Então, existem maneiras diferentes se você trabalha como pessoa física ou como pessoa jurídica, né? Eu não sou a pessoa mais apropriada para ficar desenvolvendo isso, mas basicamente o que eu faço, eu lanço como custo no meu livro caixa, e eu no meu consultório sou CPF, então eu lanço no meu livro caixa como custo, não só o custo que eu tenho no meu consultório, aluguel, parapapá, eu também lanço como custo o valor do alinhador, então eu paguei 10 mil esse mês de alinhador, entra no meu livro caixa 10 mil de alinhador, tá? E aí entra no meu livro caixa também como recebimento o que os meus pacientes me pagaram, ok? E aí eu vou pagar um imposto sobre a diferença desse valor. Então eu ganhei 20, gastei 10, tá? Estou dando uma suposição, vou pagar imposto sobre 10 mil nesse mês, tá? Então é assim que eu faço. Mas eu prometo para vocês que eu vou chamar aqui um contador para a gente conversar sobre essa parte aí, tá? E eu, Edson, como é que eu dou o recibo para o meu paciente? Eu dou o recibo para o meu paciente sempre da maneira que ele me paga, tá? Então, se ele veio à vista e me deu um valor à vista, eu vou lá e dou o recibo para ele à vista, entendeu? Dou o recibo completo. Se ele está me pagando parcelado, por mais que ele deixou os cheques foi só um cheque calção, eu brinco, né? Eles sabem disso. Ali é uma segurança que eu tenho do cheque, tá ali. É uma segurança para eles não ficarem toda hora, tem que ir lá no Marcelo pagar, tá? Então quando ele me deixa o cheque, tá ali. Mas não é porque ele me deu 2 mil em cheque, eu vou dar 2 mil de recibo pro meu paciente, não. Isso até a Dani contou isso daqui, me contou isso, a Dani participou aqui das nossas lives. Ela contou que um paciente pagou parcelado para ela e ela deu o recibo total no mês. E aí, o caixa dela lá, quando ela foi ver o contador, pagou um imposto danado, sem receber ainda, tá? Porque a Receita, a gente sabe disso, né? Ela não quer saber se o cara depois te deu calote.
né? Você vai ter que dar o recibo pro cara, né? Mas recibo de quê? Do que realmente entrou no seu caixa. Então, meus pacientes são doutrinados a isso. Então, se ele me deu 10 cheques de 200, todo mês ele vem e fala: Marcelo, você está me devendo um recibo. Não, pode deixar, eu vou fazer o recibo. Recibo de quê? Dos 200 daquele mês que o cheque dele já caiu, ele viu que caiu, eu também vi que entrou no meu caixa, eu vou lá e dou o recibo de 200. Então, esse valor dele, ele vai entrar assim. E a mesma coisa com a minha empresa. Se esse mês eu gastei com a minha empresa R$3.000 de alinhador, porque eu estou pagando um alinhador parcelado, eu tenho 10 alinhadores pagando R$300 por mês, deu 3.000 esse mês de alinhador. Vai entrar no meu livro caixa só esses 3.000, entendeu? Edson, aí eu não sei se eu estou te respondendo. Então, como é que eu dou o recibo para o meu paciente? De acordo com o pagamento dele. Se ele está me pagando em parcela, o recibo também vai cada mês relativo àquela parcela. E nunca eu dou o valor cheio, a não ser que ele me pague à vista. Se ele me der o valor à vista, eu pago ele à vista. Tá? Eu dou o recibo para ele à vista. Não sei se eu fui aí claro aí, Edson. Tô vendo a Karen, bom dia Débora. Então seria isso, tá, gente? Então, como resumo para a gente estar finalizando, nós estamos 8h29, eu acho que você pode usar esses 3 parâmetros, né? Use sempre o aparelho fixo que você sempre cobrou como referência, né? Aí faça a diferenciação para o alinhador, porque o custo é muito maior, tá? E tem a tendência que em leve a moderado você vai ter menos consultas, então use a consulta também como referência. E além da consulta como referência, né, pare um pouquinho para analisar qual é o custo da sua consulta. Tá? Então acho que são esses os pontos principais, né? Usar o que você já faz como referência, usar agora o custo do alinhador e a quantidade de consultas, ou seja, de esforço para você precificar. E aí não ficar com aquela sensação no final do tratamento: putz, botei um aparelho, cobrei caro do paciente e não me sobrou nada, né? Então acho que você não acontece isso quando você para um tempo para fazer as suas contas e você tem referência para precificar. Eu acho que as melhores referências, na minha visão, para os meus alunos que me dão feedback também, e no meu consultório, a melhor, eu tenho um lucro bem legal hoje, assim, quando eu olho e falo: caramba, esse lucro não vem do nada. Esse lucro vem porque eu estou realmente fazendo conta e aí eu estou ganhando bem por consulta, né? Eu, graças a Deus, cheguei a um nível de ganhar aí, eu estou ganhando 8 vezes mais na consulta do que o meu custo, entendeu? Então, tipo, eu tenho 40, às vezes eu tenho R$30 de custo na consulta, 40, né? E eu ganho um valor bem maior na consulta, né? Do total que o paciente me paga. E isso se expressa no final do mês quando eu tenho o meu lucro, né? Porque eu estou ligado na hora de cobrar nesses parâmetros, tá? Então aí, diquinha. E Marcelo hoje comentou sobre isso porque foi dúvida ontem no direct de alguns profissionais que assistiram a live, outros que assistiram depois no YouTube, tá? Então essas lives elas ficam numa playlist no YouTube. E o YouTube não é no nome do Marcelo Calvo, o YouTube nosso é Smile Cursos, que é o nome da minha escola. Então, o Smile Cursos, você tem a playlist Projeto Alinhando Suas Ações, que é esse projeto que você está assistindo aqui. Então, lá tem as lives gravadas. Ontem foi bem legal, que a gente falou sobre o primeiro approach do paciente, como que você deve quebrar os preconceitos que o paciente vem da ortodontia, vendendo para ele agora a tecnologia e o seu conhecimento. E aí daí surgiu a ideia de, pô, caramba, as pessoas me perguntando: tá, mas mesmo assim o custo do aparelho, às vezes eu não consigo cobrar, não sei qual o preço que eu coloco. E aí hoje eu abordei essa questão do preço por esses motivos, tá? Eu quero te convidar a trazer sempre suas dúvidas no meu direct, ou diretamente aqui escrevendo, ou você participe comigo, né? E eu vou trazer aqui esse grande amigo também, tem um outro grande amigo aí que tá também vendendo pra caramba alinhador aqui na minha cidade, e vai ser bem legal. Eu vou anunciar o nome dele daqui a pouco, as pessoas já conhecem aí mais pra frente, acredito, passando o carnaval. E aí, relembrando que amanhã é sexta-feira de carnaval, sei lá, sexta-feira perto do carnaval, mas eu vou estar aqui às 7h50 para trazer mais informações e tentar tirar dúvida de vocês. Está à disposição até para casos clínicos. Então, se amanhã você tem um caso que você vai instalar o alinhador 9 horas da manhã, está com dúvida em alguma coisa, traz essa dúvida para cá, que eu vou ter um imenso prazer em te ajudar, tá? Que vocês tenham. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho um tempinho aqui, rapidinho. Obrigado pela presença de todo mundo, tá? A galera que não colocou, pense aí, coloque no meu direct, então. E boas experiências no dia de hoje. E vamos lá com muita energia, porque, como eu sempre falo, o nosso propósito de vida, o nosso propósito profissional, ele é muito grande. A gente faz muito bem para muitas pessoas. Então vamos com fé, vamos com energia, vamos com um sorriso no rosto, porque o que a gente faz é muito belo. Um abraço a todos vocês e belas experiências no dia de hoje.